António Lobo Xavier, muito bem-vindo ao Observador, e tenho que começar por esse acontecimento que foi a mudança de morada da Quadratura do Círculo. Pode contar um bocadinho como é que foram as conversas, as negociações? Falava-se da RTP, depois afinal da TVI. Foi para nós uma surpresa, porque todos os programas acabam, todas as coisas acabam, aliás. Mas acabam, enfim, de umas maneiras melhores, noutros casos de maneiras piores. A sua foi de maneira pior? Foi pelo menos inesperada, porque não era natural que um programa com 15 anos fosse anunciado aos participantes do programa, que não são nenhuns garotos, que dentro de 15 dias já não contavam connosco. Portanto, havia um certo problema de brio, obviamente, com certeza, um certo desconsolo nisso, mas não guardo nenhum rancor, nem nenhuma. Gostei muito do tempo que estive na SIC, e foi mudar para outra estação televisiva que queria o programa com muita vontade. Queria, aliás, mais do que uma. Segundo sei. Mais do que uma. Pelo menos a RTP e a TV. Mais do que uma, e com jornalistas que nós apreciamos muito e com diretores encarregados de informação por quem nós temos admiração e amizade, e portanto foi difícil escolher. Quem negociou? O nosso delegado sindical sempre foi o Pacheco Pereira, e portanto continuou nisso, mas nós tínhamos todas as decisões na Quadratura ao longo do tempo foram tomadas por unanimidade. A escolha, a mudança das pessoas, quem substituía quem, e agora também para que sítio ir. Não foi escolher que uma estação é melhor do que outra, foi imaginar que talvez num sítio tivéssemos menos expostos a certas ideias do mundo da política sobre o que deve ser uma estação pública. Isso traz água no bico. Não traz. Parece uma coisa encriptada. Não, eu explico melhor. Então explica-me melhor. A Quadratura assenta na ideia de que não há representação de partidos. Nem o Pacheco Pereira, isso parece-me bastante óbvio. Agora talvez menos. É representante do seu partido, nem eu sou representante do CDS, nem o CDS alguma vez foi ouvido sobre isso, nem o Jorge Coelho é representante do PS. E, portanto, e são aqueles e não são outros. Sim, há mais partidos no Parlamento, mas não há na Quadratura. Pronto. E, portanto, essa fórmula, uma fórmula livre, com essa composição em que nós somos donos e que tratamos da composição do nosso programa por unanimidade, talvez fosse mais fácil. Encaixava melhor numa estação privada. A RTP também, e as pessoas da RTP também estariam dispostas a lutar por isso, mas eu acho que não teriam a vida facilitada do lado de fora e portanto, foi melhor evitar alguns desses aspectos, que eu percebo, a política é assim. Para bom entendedor, meia palavra basta. As complicações que se poderiam antecipar foram cortadas à nascença e optaram por um sítio onde isso corria menos o risco de suceder. E que também gostamos, onde sentimos que temos liberdade editorial, onde explicámos que só aceitávamos se tivéssemos liberdade, inclusivamente para criticar a própria orientação editorial da estação, como também sempre fizemos na SIC. Na SIC, exatamente. O que é que ganhou o país com a Quadratura ao longo destes últimos anos longos, porque 15 anos ou 14 anos é muito ano? Ganhou uma aprendizagem da política, ganhou viajar pela política com 3 timoneiros muito credenciados, ganhou apenas um espetáculo de gente civilizada a conversar civilizadamente? Maria João, eu acho que o facto, é-me difícil dizer bem de uma coisa onde estive durante muito tempo. Esteja à vontade, eu autorizo. Ainda contestar. O que é que me parece que ali havia de diferente? Em primeiro lugar, contraditório, porque hoje há muito comentário, mas não um comentário com contraditório, não há tanto assim.
Em segundo lugar, contraditório e independente. Isto é, várias vezes o Pacheco Pereira não esteve alinhado com as posições do seu partido. Quase nunca, diria. Não, isso não acontece, sim. não acontece tanto comigo, mas acontece. E acontece várias vezes e aconteceu uma outra vez de forma até bastante brutal e em relação a amigos. E, portanto, isso parece-me que era a segunda coisa. A terceira coisa é que o hábito, a permanência e o convívio cria uma confiança em que sabemos que podemos dizer as coisas sem que haja picardias inaceitáveis. Não, exatamente. Mentiras, agressões desonrosas, Sim, esse risco não corremos insultos por ad causa hominem, do sim. tempo. Nós não gritamos, não nos sobrepomos, tentamos não nos sobrepor. Creio Agora, que é um estilo de... as estações de televisão estão no mercado e este programa durou 15 anos, por alguma razão, devia ter alguma coisa mas boa. há um ditado, os ditados são muitas vezes sábios, que diz não voltes ao lugar onde foste feliz. Eu só pergunto é o seguinte, isso tudo que me falou, a cumplicidade, uma certa felicidade, a rotina, os hábitos entre todos, isso é facilmente transferível para outro lugar. Pode parecer um absurdo, que no fundo é só uma mudança de morada, mas acho que é, não o inquieta. acho que é completamente independente da estação televisiva, Sim. uma vez que nós não vamos ter um pivô da TVI, nem Claro. vamos ter um moderador. Portanto, é uma continuação. É uma continuação. Não creio que haja muita diferença. Hoje há muitas polémicas, até polémicas editoriais e sobre as escolhas das televisões. Nós vamos estar no meio disso, mas não creio que haja uma grande diferença. Nós sinceramente, eu percebo que os programas têm um tempo de vida e um tempo, percebo isso, e com certeza há de acabar, agora tem uma segunda vida, mas há de acabar. Tudo depende de como acaba. E não nos pareceu que num ano eleitoral, em que há eleições para o Parlamento Europeu, eleições legislativas, eleições na região autónoma da Madeira, que fizesse sentido acabar com um programa polémico, um programa que é contundente e que vê as coisas pelo menos com autenticidade, ou procuramos que seja com autenticidade. Não, e com inteligência, com interesse, isso já não sei, isso já não sei. Eu. E depois vimos confesso que eu agora, enfim, não sou um homem, não tenho Facebook, nem tenho Instagram, mas sei o que isso é e ando por lá. Tenho as minhas formas de andar por lá, a ver os dos outros. Tenho as minhas formas de ir, tenho os meus truques para poder ver os outros. Os comentários em geral eram comentários de seção. Enfim, há aqueles comentários típicos das redes sociais, já deviam ter ido há muito, mas a grande maioria, o gosto, confesso que me deu o gosto. A grande maioria era um comentário de tristeza e de pena e de aplauso do programa e nesse sentido de pena de sair dali. Mas eu gostava que não mostrar nisto rancor nenhum com a SIC, nem com a direção. Não está a mostrar. Agora, eu perguntei-lhe o que é que poderia ter ganho o país com 3 homens inteligentes a conversar sobre política, e agora pergunto, e você, o que é que ganhou? Para mim é fácil de explicar. A minha vida profissional tornou-se muito difícil de compatibilizar com a política. Eu sempre quis ser político, sempre quis estar na vida política. É claro, as pessoas têm escolhas, eu podia ser deputado ou Ministro, outra coisa. Sabemos, foi convidado várias vezes mas para eu ministro, gosto, foi deputado e líder parlamentar. E na verdade há um certo egoísmo da minha parte, não vamos agora inventar, eu preferia uma vida mais confortável. Mas preferia que essa vida mais confortável que eu escolhi, onde me realizo melhor, não representasse um corte total. Ora, aquilo é o aceitável para certas funções profissionais delicadas que eu tenho, aquilo é o limite do aceitável. Falar de forma independente, dar a minha opinião de forma independente, com outras pessoas a contrariar-me, é o limite do que eu posso fazer no mundo político. E isso já me dá uma satisfação. Até agora. Até agora.
Sim, até agora. Sim, até agora. Depois vamos. Já tenho aqui. Tenho algumas curiosidades assim. Como há um bolo chamado Mil Folhas, eu tenho várias curiosidades em Mil Folhas sobre o até agora e o daqui para a frente. E olha, e posso começar já até por relacionar a primeira curiosidade. Eu pareceu-me, mas admito estar enganada, que o fim da quadratura na SIC, quando ainda não havia uma certeza de uma nova morada, tinha deixado em si uma moça que admito que possa ter surpreendido alguns, e lembro-me que você disse inclusivamente a um jornal que aquilo era a sua vida, ou parte da sua vida. Como é que se explica que uma pessoa com tanto relevo na advocacia, com um relevo igual na sociedade portuguesa, tenha dado indícios de ter ficado um bocadinho sem ar por ter eventualmente ficado sem o ecrã? As sensações foram mistas, porque eu também senti alívio. Eu desde 1992 venho para Lisboa todas as semanas, à quarta-feira, haja o que houver. E, portanto, há um certo alívio, chega um certo momento, não que eu pudesse deixar de vir, mas pelo menos não tinha uma obrigação marcada com uma hora certa. Mas há um bocado da vida que acaba. Mesmo na minha vida profissional, quando fiz mudanças para trabalhar menos ou para recuar para lugares não executivos, eu senti como uma descompensação grande durante alguns meses, não sabia o que havia de fazer, estava em casa cedo demais, cheguei a ir levar os meus filhos ou buscar os meus filhos à escola, que era uma coisa verdadeiramente impensável na maior parte da minha vida. E desta vez, aquela quinta-feira à noite que desaparecia e aqueles companheiros de debate e a discussão, porque a Maria João desaparecia. Portanto, foi melancólico e chegou a ser nostálgico por uns momentos. Sim. E confessei isso e confesso, eu sou um bocado... Sentimental? Não, eu sou sentimental. As pessoas mais perto de mim dizem que não, que eu sou um feito de pedra, ou que disfarço os sentimentos, ou que fui treinado nisso, e tenho um bocado de verdade. É que você é discreto, não quer dizer que seja de pedra, não é nada a mesma coisa. Sou um sentimental, e cada ano que passa, cada vez sou mais sentimental. Que idade tem? Eu tenho 59 anos. E aquilo era um bocado de mim, porque aquilo que eu sou, ainda no outro dia não fiz o discurso para os alunos do Colégio Inglês no Porto, que têm um discurso anual, convidam uma personalidade para todas as turmas, de todos os anos, no dia do colégio, e eu fui convidado para falar. Eles não aguentam mais do que 5 minutos, eu fui-lhes falar 7 minutos. Sobre o que é que falou? Que interessante. Fui-lhes falar, mostrei-lhes o que fazia com slides. Nessa altura havia problemas com o Cristiano Ronaldo e os problemas fiscais, eu tinha aparecido na televisão e despertei-os para isso. Eu estava nessa altura a representar o Cristiano Ronaldo aqui na televisão. E depois tentei explicar-lhes como é que a minha vida tinha sido conseguida, se tinha sido conseguida só com estudo e conhecimento. E disse-lhes que não, tinha medo que os professores deles se zangassem, mas que não era com estudo e conhecimento, havia muitas pessoas que sabiam mais das minhas coisas do que eu, e que era uma combinação de aprender a respeitar os outros, de aprender a falar com os outros, de perceber os outros. Creio que é isso, portanto, de articular... De disponibilidade, de atitude, de comportamento, de ouvir, de atenção ao outro. Atenção, ouvir, perceber o argumento, contrapor, e isso fez-se, essa parte. Eu fui para a Quadratura, já tinha uns anos, 30 anos, ou 40 anos, não, 40 anos, mas muito do que eu sou hoje, ou no BPI, ou na minha sociedade de advogados, ou na minha vida, mesmo quando discuto com os meus filhos, ou quando brinco com eles, o que eu sou é um bocado a Quadratura. Não é a ironia, a vontade de polemizar, a vontade de ganhar o debate.
Tudo isso eu não era assim. Não é impunemente que se está há 14 anos. Não, eu não era assim e tornei-me assim. Não era tão competitivo na articulação da palavra, nem era tão mordaz, às vezes, na discussão com os outros. E a Quadratura tornou-me, mas eu gosto de mim como estou. Portanto, agradeço à Quadratura essas mudanças. Claro. Oh, António, não, mas também tem uma coisa interessante na Quadratura, que é, mesmo quando nós o sentimos ou adivinhamos, talvez abusivamente, mas eu pelo menos acho que adivinho, ou que você se enerva um pouco ou se crespa um pouco, há uma atitude, uma finesse da maneira de ali estar, um misto de paciência e tolerância muito grande, que é muito engraçado. A minha mulher diz que... Estou a pensar quando você se irrita com os outros dois. João, sabe que a minha mulher diz que eu gasto toda a tolerância na Quadratura. Pois, quando ela precisa... E quando ela precisa, eu já não tenho. Mas eu não tenho essa noção. Não. Não, eu muitas vezes saio da Quadratura, sobretudo nos tempos da Troika. Sim. Sim, que me incomodei vivamente, em que não tive um único programa sossegado, porque realmente o combate com o António Costa e com o Pacheco Pereira era vivo e duro, e os tempos eram duros, e eu muitas vezes saí do programa convencido que tinha ultrapassado todos os limites da educação. E depois via que não. E depois ou em casa a minha mulher ou Sim. a minha irmã, que são muito, que eu ouço bastante, Sim. Nem penso nisso, não claro, é capaz. Claro. Devia ter sido, mas não foi. Mas não. Alguma vez vê os programas a seguir, não? Não vejo, não. Acontece uma vez por outra quando o programa passava de antes à 1 da tarde e na passadeira do ginásio acabava por me estar a ver, mas sem ouvir. Sem ouvir. Não ouvi muitos programas, não. Sabe porque é que eu lhe perguntei, agora vamos um pouco à política, porque é que eu lhe perguntei que eu tinha ficado com a noção que você tinha tido um desgosto, uma pena, por aquela perda superior àquilo que eu talvez estivesse à espera, mas admito estar erradíssima. Eu queria relacionar isto com uma possível, e muito legítima, evidentemente, ambição política, ou seja, a Quadratura também pode ter sido o fôlego para uma certa ambição política, ou o oxigénio para poder vir a concretizar um gosto político. Maria João, isso de todo não. Nós não sabemos o que é o futuro, você gosta muito de política. Não, sim, mas não sabemos. Mas eu nunca... Vamos ser sinceros. A Quadratura, isto é um país muito pequeno, com uma elite muito pequena, com um núcleo muito pequeno de pessoas que veem programas daqueles no cabo, e, portanto... aquele programa tem alguma influência. Com certeza que o programa tem influência e, portanto, não sou indiferente a essa, não desconheço nem ignoro essa influência e não sou alheio a isso, quer dizer, não é uma coisa, não vou agora sacudir o casaco e dizer que isso para mim não me interessa nada. Não, eu reconheço que isso tem, não procuro esses efeitos, mas tem alguns efeitos nos sítios onde eu estou. Claro. As pessoas antes de me insultarem pensam 2 vezes. Não, mas não pode ter sido nunca procura. Hoje existe muito, quando o Presidente da República... E se diz também, por exemplo, que o Luís Marques Mendes, o Presidente da República já fez, não é? Partiu do comentário televisivo para a política, diz-se que o Luís Marques Mendes gostaria disso. Sim, fez o Pedro Santana Lopes, o José Sócrates. O António Costa saiu da Quadratura para... gente. Eu não tenho nada essa ideia, nem... Não é essa ideia, é esse gosto, não é essa ambição. É o gosto sim, mas não uso aquilo como ferramenta. Não, eu não sou capaz de dizer que nunca farei mais nada na política, mas sou capaz de jurar que nunca me sento na cadeira da Quadratura a pensar que aquilo é uma ferramenta. Muito bem, então agora
falemos simplesmente da sua relação hoje com a política quando não está a comentá-la. Por exemplo, é conselheiro de Estado, não vai para lá fazer comentário político, já foi líder parlamentar, recusou convites do CDS, recusou convites para o governo, esteve na política ativa e é um nome importante e com relevo no CDS. A política vê como um espectador interessado, distante, comprometido, divertido. Não, eu divertido intelectualmente. Sim, eu gosto durante a conversa e a discussão, gosto de dizer graças e sou uma pessoa divertida por si mesma, sim. Não é? Prefiro estar-me a rir. Sim. Tenho limites, tenho até alguns amigos que me dizem há ali uns temas em que te ris e parece que não estás a levar a sério. Mas eu não estava a falar da quadratura, eu estou a falar quando é o contrário, quando não comenta. Na política eu não me tenho vontade nenhuma de rir, vejo com todo o cuidado, com grande preocupação e sinto vontade de intervir e sinto vontade de pegar num telefone e dizer porque é que nós, deputados ou do CDS ou dirigentes do CDS, porque é que disseram isto, porque é que não pensaram nisto. Telefone. Às vezes não gosto de os pressionar para que eles também não me pressionem a mim e isso tem funcionado muito bem. Nunca ninguém do CDS, onde me tratam com muita benevolência, e eu sou sentimental e, portanto, aprecio isso, nunca ninguém me pediu, por favor, não defenda isto, ou por favor, proteja-nos aqui, isso nunca aconteceu. E, portanto, há umas pessoas no CDS mais próximas onde eu tento perceber porque é que se disseram... Quem é próximo? Quem são os seus próximos? As suas pessoas no CDS, os seus amigos, os seus companheiros... São muitos, hoje, no dia de hoje, eu entendo muito bem com a Assunção Cristas, muito bem, tenho um grande apreço por ela, mas Diogo Feio sempre foi uma pessoa muito próxima, um bom amigo, o líder parlamentar do CDS é um bom amigo, dizem que no CDS há 3 xavieristas no meio daquelas, e que o Diogo Feio e o Nuno Magalhães seriam xavieristas. O terceiro deve ser eu, porque não... E, portanto, há várias pessoas, o Francisco Mendes da Silva, várias pessoas da nova geração, porque há uma justiça que tem de ser feita ao Paulo Portas, além de outras, mas há uma, ele renovou aquele partido é outra coisa, diferente, é verdade. E tem lá pessoas... É o que é o CDS hoje? É uma herança do façonné, como é que se diz, facetada pelo Paulo Portas, o que não é em grande parte está hoje na mão, ou é dirigido por pessoas, as pessoas que têm relevo, são pessoas que chegaram à política por causa dele. Não quer dizer que pensem exatamente como ele, mas foram descobertas e empurradas por ele. E isso é um mérito enorme. E há lá pessoas fantásticas, o Adolfo, o Mesquita Nunes também, uma pessoa com quem eu falo bastante, tenho um belíssimo entendimento, O que é mais fácil num partido não tão grande como o PSD. Sim. Se eu fosse do PSD, talvez não tivessem tanta paciência para mim. Bem, mas voltando ao espectador, quando eu dizia divertido, era obviamente um divertido intelectual, não era um divertido no sentido das graçolas. Mas como é que o espectador, que você é interessado, vê a política a ser praticada entre nós, e agora deixamos a oposição para outro capítulo, falemos do governo e do presidente. Quando os vê atuar, aplaude o quê? Lamenta o quê? Retém finalmente o quê? Dessa dupla? É uma dupla poderosa. Eu retenho, em primeiro lugar, que os tempos mudaram muito
Nada disto seria Desde? possível quando eu era deputado. Sim, claro. Em 1994, nada do que nós vemos seria Sim, possível. O Parlamento era uma coisa diferente, as pessoas eram uma coisa diferente, as relações entre os partidos eram uma coisa diferente, a Presidência da República era uma coisa diferente, escondida, comedida, e mesmo este Primeiro-Ministro tem características próprias que eu também não encontrei quando estava na política Por exemplo, ativa. vamos concretizar uma presidência escondida A presidência é esta, é uma opção clara, que é assim que eu vejo, pela genuinidade, ou seja, aquilo que eu fui como Toda a pessoa toda a vida, para o mal e para o bem, é assim também que eu vou ser presidente. Agora, E uma presidência, em torno de o valores. desempenho de uma presidência deve abarcar naturalmente isso? a genuinidade seria perigosa se ela não estivesse sempre organizada por valores. E eu, quando olho para o trabalho do Presidente da República, mesmo quando, para mim, que sou relativamente conservador em algumas coisas, vejo que há ali um excesso, eu vejo sempre muito claros os valores nele. E, por exemplo, os valores, toda a gente fala, isso acho que mesmo os inimigos dele, os valores da solidariedade social e os valores da preocupação social e a preocupação com a pobreza, isso está sempre. Mas saiamos desse campo, que é um campo onde facilmente toda a gente diz que também é assim. Exatamente. Não é bem, mas toda a gente diz. Sim. Saiamos desse campo. Os valores, durante um tempo, por exemplo, a primeira metade do mandato do Presidente da República, ele tratou de um lugar que estava vazio. À direita do PS estava tudo vazio, porque estava todos os partidos que tinham ficado chocados com a solução governativa e com o facto de terem ganho as eleições e terem sido corridos do governo, demoraram muito tempo a encontrar um caminho e estiveram muito tempo obstinados. E o Presidente da República funcionou como tempero de soluções que podiam ter sido muito piores no funcionamento da chamada geringonça. Pessoas, o eleitorado desses partidos se sentiu representado assim, com essa convicção. Não, mas alguém tinha de representar o centro. O centro... Mas não sei se o Presidente terá representado, se o eleitorado considerou que estava a ser representado. Eu não sei se a Maria João confia nas sondagens. Olhando para as sondagens, só é possível achar que sim, uma parte dele. Mas também, agora, pois há todo um espetáculo. Os indefetíveis, as pessoas que sofreram mesmo, creio às vezes até que a Maria João é uma das pessoas a quem ainda não passou a dor, a surpresa de uma decisão completamente fora dos padrões da democracia, que foi da composição do governo e de retirar o governo de quem tinha ganho as eleições. Não. Eu sei. Não, eu sei que é uma graçola, mas não... Não era graça, estava só a falar creio que há pessoas, essas pessoas não se sentiram representadas pelo Presidente da República. Admito que sim, essas pessoas, mas eu quando olho para admito que sim, porque achavam que o Presidente da República devia fazer frente ao Governo. Ora, imagino eu, Maria João. Dois extremos, apenas... Não, porque eu acho que o Presidente da República, que a única forma de um governo com o Bloco e o PCP não ser uma tragédia, era poder puxar António Costa para o centro e dar-lhe alguma força. Exatamente. E o Presidente da República fez isso durante um tempo e depois deixou de fazer. E eu acho que as pessoas também têm que notar isso. Quando isso deixou de ser necessário, ou quando até o próprio espaço à direita se começou a reorganizar e onde essa atuação seria descompensadora e porventura intrusiva no funcionamento da política, deixou de fazer. E quais são hoje as intervenções que eu me recordo? São as intervenções sobre os incêndios, sobre tanques, sobre a responsabilidade, sobre as pedreiras, sobre a falta de ambição, sobre os perigos da economia, sobre... Eu, se juntar as declarações principais do Presidente da República na segunda fase, elas são declarações muito exigentes e, mais do que isso, não aparecem no PSD.
por exemplo, Depois não aparecem nos partidos. Depois não vão aparecem. aparecer, eu espero que sim, que Não, eles agora esperamos nas todos, eleições... mas não apareceram até mas hoje. não apareceram. Mas deixe-me só eu fazer-lhe um pequeno... Há pouco disse que gostava do contraditório, vou fazer algum contraditório, porque é também o meu papel aqui, que é o seguinte, falou de Tancos, já se passou bem mais de um ano, e nós não temos... se eu quiser explicar a alguém chegado aqui, um estrangeiro ou uma pessoa de Marte, explicar o que aconteceu, não conseguirei. Falou dos incêndios, todos os dias, infelizmente com alguma velocidade, temos notícias ou de uma grande corrupção ou de atrasos lamentabilíssimos de casas prometidas para um prazo que ainda não estão sequer as fundações feitas, de acontecimentos relacionados com as árvores e com a agricultura ali, portanto, parece que foi tudo ontem. Nesse sentido, o Presidente faz muito bem em alertar, mas depois uma postura política e presidencial pressupõe dois momentos, o de alertar e depois de cuidar pelos resultados. Nos incêndios não houve, no entanto não houve, as pedreiras agora apareceram mais 199, evidentemente que ele não, é evidente, não pode ir cobrir ele próprio as pedreiras nem tratar delas, mas eu estou a perguntar pelo resto. Eu não vejo assim nesses casos, desculpe, Maria João. A Maria João acha que as indemnizações tinham sido pagas com a velocidade, no caso dos incêndios, com a velocidade com que foram, se não fosse a intervenção do Presidente da República e se não fosse a dureza da intervenção do Presidente da República na véspera da demissão da Ministra e a exigência de responsabilidades. Sim. A Maria João acha que o Governo assumiu o pagamento das indemnizações na questão da pedreira e a Maria João acha que em situações normais algum Governo faria isso, não foi para fazer aquilo que se diz em inglês a preemption daquilo que o Presidente faria fatalmente, que era exigir a responsabilidade. O Presidente da República não pode pôr o Ministério Público a trabalhar mais depressa e a Polícia Judiciária a trabalhar mais depressa, mas parece-me que ele está em cima destas coisas e que isto dá stress ao Governo. Estes aspectos mais negativos da vida do Governo e a presença do Presidente e o modo como ele fala dão stress, e este Governo precisa de stress que não tem tido. Eu chamo stress desafio, energia, medo, necessidade de superar, claro. E como isso não tem vindo do PSD, eu digo isto porque eu acho que o CDS na sua dimensão tem feito o possível e aliás até os debates da Assunção Cristas com António Costa chegam a pontos de uma violência, mas como o grande partido alternativo ao PS historicamente não tem tido essa quem é que de facto é o instrumento acutilante de um governo que podia estar confortável na sua posição se não fossem essas intervenções do Presidente? Do Presidente. Sob que valor ou sob que impulso, de que natureza é que devemos ver, na sua perspectiva, tendo ele dito na véspera que não o faria, ter recebido os dois principais challengers do PSD há dias, o Luís Montenegro e o Rui Rio? O Presidente já tinha recebido Pedro Santana Lopes, que era, nem mais nem menos, criar um partido à margem do PSD. E portanto, no meio de uma corrida e no meio no meio de uma crise eleitoral, aparentemente quis perceber como é que era possível realmente e quais eram as motivações de quem punha o partido numa crise semelhante àquela quando o partido está há meses de ter de disputar eleições. Se me diz, isso é o estilo dos presidentes, é o estilo médio ou é o padrão que você estabeleceria? Lembra-se do Mário Soares a fazer o Congresso andou em cima de tartarugas e fez o Congresso da Oposição. Cada presidente tem o seu estilo. Eu sei, mas eu agora estava só a falar deste. Como me disse que se formos a ver, e disse aliás um ponto interessante, que as intervenções nós temos que as reconduzir a uma certa defesa de alguns valores essenciais, eu perguntava-lhe, temos que a nortear por um... O Presidente sempre disse que era preciso uma oposição forte
Cheguei a ouvi-lo dizer isto diante do Pedro Passos Coelho, numa situação, numa cerimónia pública, e aparentemente a oposição estava fragilizada a um ponto inconcebível. Ele quis ouvir isso de viva voz. O Cavaco Silva nunca o faria, nem Jorge Sampaio. Só uma pessoa com um enorme poder, uma enorme influência e uma enorme capacidade de enfrentar a crítica é que podia ter um gesto daqueles. E o gesto foi inútil, o gesto foi útil. Não sabemos. Mas sei eu que o António Lobo Xavier sabe falar um bocadinho do deserto da oposição, do ressurgimento de alguns novos partidos, de uma nova geração. Apesar de tudo, ela caiu num buraco. Ela caiu do buraco, é isso que temos estado aqui a dizer, por outras palavras, tornando deficiente a atividade política e os seus pressupostos, porque quando não há oposição, há alguma coisa que está deficiente. Claro. Se eu tirar aqui um pé a esta mesa, ela é capaz do tampo cair. Portanto, como é que vê a direita e as direitas? Há dias defendeu que estava de uma federação. Sim. Eu acho. Eu sempre achei isso. Uma frase interessante. Uma federação com uma estrutura permanente. Uma federação permanente, exatamente. Eu gostava que houvesse contactos regulares entre as direções por exemplo, do PSD e do CDS. Eu defendi isso. Mesmo fora de coligações eleitorais. Sim, e fora de eleições e fora de preparação. E se isso aqui podia-se parecer um sacrilégio aqui há uns anos, agora parece-me que é uma coisa absolutamente imprescindível. Não é possível e com a aliança ir também. Para o governo. Não sei quantos votos terá, mas não, enfim. mas como estava a dizer mesmo, contactos habituais, a aliança ainda não é gente, sim, mas ainda não foi vejo testada. Porque não vejo porque não. Aliás, o Pedro Santana Lopes até é o que fala mais abertamente na necessidade de todo o espaço à direita do PS se entender. Isso parece ser uma verdade que todos se conhecem, mas ninguém quer assumir com a mesma força que ele. Eu percebo que Assunção Cristas queira tentar a sua sorte e o seu número e, portanto, não queira falar de coligações, já que os outros não querem, não é? É muito triste e não se deve pedir a um líder de partido que diga sou a favor de coligações quando o outro maior, disse que não quer. E, portanto, não quer, cada um vai pelo seu caminho. Mas o entendimento nesse espaço é fundamental, até porque se não houver entendimento nesse espaço e articulação, vão aparecer outras coisas. A propósito de pequenos incidentes, há mais partidos que podem ser criados à direita, estão-se a ver, não são só estes, há partidos mais extremistas. Há um chamado Chega. E um entendimento sólido e credível nos partidos à direita do PS travaria as aventuras. Sim. Isso eu acho que isso era imprescindível. E por isso me fazia impressão que o Rui Rio tenha tido uma fase em querer ser parecido com o PS. Eu percebo que ele quisesse cortar, que de algum modo fosse necessário cortar com o PSD Troika, que aliás é um PSD glorioso, do meu ponto de vista. Sempre achou isso? Eu sempre achei, eu muitas vezes havia coisas com que eu não concordava, mas o meu juízo global é glorioso. Aquilo tinha que ter sido aquele feito, entendimento foi fundamental para o país, foi muito corajoso e até acho que só pessoas com as características para o bem e para o mal de Pedro Passos Coelho é que podiam ter estado à frente de um governo naquele tempo. Portanto, mas compreendo que o PSD quisesse fazer algum corte, mas o corte não podia ser somos iguais ao PS, porque o drama que temos vivido é justamente que Mário Centeno aparece como sendo uma espécie de Vítor Gaspar, mais disfarçado e mais suave, mas com a mesma eficácia ou até mais. E é por isso que é difícil fazer a alternativa, porque ele cobra enormes impostos ou não? Cobra. Ele tenta equilibrar o orçamento e consegue ou não? Sim.
Ele cumpre as coisas que Bruxelas quer? Sim. Ele cria austeridade em outros setores da economia e dos serviços públicos. Um parênteses para o excesso de cativações que lesam os serviços públicos e neles os mais, como sempre, desfavorecidos, porque a classe média, apesar de tudo, faz um telefonema ou arranja um dinheiro e vai a um privado. Sim. E os funcionários públicos têm a ADSE, vão aos hospitais privados, eu tenho dito isso muito na quadratura. E o ordenado ao fim do mês. São pessoas sem seguros de saúde e com baixos rendimentos e trabalhadores por conta de outrem, que são afetados, e não na função pública, que são afetados por estes problemas dos hospitais. Têm sido ou sim, não Maria João, mas eu não estou a elogiar o Mário Centeno, só estou a dizer que ele é um Vítor Gaspar dublê de açúcar, com açúcar. Com açúcar. E isso tem servido para levar as pessoas. As pessoas veem nele a eficácia. Porquê é que ele é o mais popular do governo? Porque as pessoas gostam de um certo rigor orçamental também. Gostam, é verdade. E ele consegue, subindo também os impostos como os outros, cumprindo os ditames de Bruxelas, desprotegendo certas áreas de serviço público, mas, portanto, o que é que se contrapõe a esta política sendo o que é que Passos Coelho podia dizer? Pode dizer algumas coisas, mas é um discurso muito difícil, que é... Há muitos setores sociais desprotegidos, os serviços públicos estão abandonados, conseguiu-se muito pouco em termos de combate à desigualdade e eu acho que a direita se desliga, a direita no sentido das direitas, não se compromete com a redução da desigualdade, não tem futuro. O gap é muito grande. Não tem futuro. Exatamente. E também que aquilo que está a puxar a economia do país, aliás a abrandar, não é, como a de fora, são exportações e investimento privado. São duas bandeiras da direita que ela não usa. Isso não é de Centeno, ele não fez nada para que isso acontecesse. Sabe, mas quem está, pergunto, se está de acordo, quem está a utilizar essas bandeiras agora, a voz que se ouve mais convicta e mais enérgica com essas bandeiras é Pedro Santana Lopes, apesar de tudo. Que acabou de chegar, não vê, vai-me falar que o CDS também. Eu acho que sim, tem razão. Não gosto muito de puxar para a minha casa. Mas puxa por onde quiser e eu tenho todo o gosto em o seguir, mas o CDS, como é que é dizer, vai a todas, tornando um pouco nebulosas uma hierarquização de prioridades. Acho que a Maria João tem toda a razão. E o Santana Lopes tem-se, penso eu, espectadora em casa, sim, Maria João, concordo inteiramente consigo, vou-lhe dar um exemplo. Eu acho que o PSD e o CDS têm andado atrás da agenda do governo e da vida pública. E a agenda da vida pública é a greve dos serviços prisionais, dos enfermeiros, dos professores, e então o PSD e o CDS têm querido dar respostas para tudo, que necessariamente têm de ser ambíguas, porque eles são partidos do rigor e do equilíbrio e da possibilidade. E, portanto, querer seguir essa agenda traz sempre ambiguidade e confusão. E não é preciso seguir essa agenda. Ao passo que é verdade que Santana Lopes não tem seguido essa agenda, tem criado a sua própria agenda. Mas criou uma agenda. Criou uma agenda sobre a Europa, não está centrado na greve dos serviços prisionais, na lei de bases da saúde, nos greves dos enfermeiros, e está centrado em 3 ou 4 coisas sobre a Europa, coisas sobre o estado dos serviços públicos, num caso ou noutro até defendendo que o déficit podia ser de outra maneira e que nos é imposto de uma maneira que nos prejudica, isso já não é muito compatível com a lógica do CDS e do PSD. Mas sim, é verdade, eu acho que o CDS e o PSD se deviam separar desta agenda, que é uma agenda má para eles, é um terreno mau para eles. Vamos ver se agora com o Rui Rio animado pela... Sim, isso acho que está mais, já vimos. Olha, há pouco falávamos da importância e do peso da quadratura na sua vida e eu queria saber o que é a grande parte da sua vida. É a família, é as heranças que recebeu do berço e que o fazem ser o que é,
ou que explicam em parte aquilo que você é a sua advocacia, a sua vida profissional tão bem realizada. É Deus, por exemplo? Sim, eu sou católico, isso é uma parte sempre presente na minha vida, embora me esqueça muitas vezes, mas depois lembro-me. Mas sim, em primeiro lugar, quando estou com a minha mulher e com os meus filhos e agora Os netos. Ou netas, dificilmente concebo melhor tempo do que esse. E dificilmente até na minha vida, que em alguns, do ponto de vista da observação do público até pode parecer bem sucedida em algumas coisas, na verdade onde eu fui bem sucedido foi em casa. Isso é que eu fui bem sucedido. E depois também é muito bem sucedido, é talvez o seu lado menos conhecido, ou conhecido de alguns happy fews, que é cozinheiro, que é músico, que é agricultor, que é produtor de vinho, que é transversal nas amizades. É muito interessante, isso faz de si um caso humano interessante. Ninguém está à espera. No outro dia estive com o meu amigo e pintor Pedro Cabrita Reis, sim, e contou com grande alegria os vossos almoços, sim. E no outro dia estive com não sei quem que contou que você cozinhava muito bem. Sim. Não sei, sim, entre outras coisas, não sabe como é que tem tempo, mas... Não, isso tudo é o tempo do meu descanso. Eu tenho aquilo que hoje se chama os PTs, nos ginásios, chamam de descanso ativo. Sim. Não se deve ter um descanso Não, mesmo claro. puro. Descansa de uma coisa fazendo outra. O meu descanso é ativo. Alguns desportos de terreno, é a cozinha, tocar sim, embora não seja realmente bom. Exatamente. Eu toco guitarra, Isso é. E gosto muito de ter guitarras. Mas já não há uma bandazinha. Não, sim, o escritório tem uma banda onde eu toco há 9 anos. Sim. E... Com que periodicidade? Tocamos grandes espetáculos, 2, 3 por ano. Onde? Mas toco noutras formações. Sim. Os advogados têm uma espécie de festival de bandas de advogados, sim, e que é sempre uma coisa muito divertida. Depois há as festas de Natal do escritório. A Embaixada dos Estados Unidos já me convidou para tocar na ajuda num almoço. Mas isso são coisas que eu não faço. Não publicita. Não é isso. Não sou muito menos bom do que gostaria. Se eu pudesse, trocava tudo por ser um virtuoso da guitarra. A sério? Trocava tudo. Assim. Quadraturas, bancos, advogados. Ser um virtuoso. É a sua outra. Quer dizer, digamos que você tem uma vocação para as leis, mas... não é vocação, porque eu não tenho talento suficiente. Acordei tarde, eu lá nas leis tenho um talento suficiente, e noutras coisas também lá vou fazendo mais ou menos. Naquilo não, acordei tarde. Não se chega a um nível de mestria quando se começa aos 45 anos ou 46 anos, como foi o meu caso. Sim, portanto, mas se eu pudesse, naquelas coisas que se diz sempre do gênio da lâmpada. Sim, o gênio da lâmpada. O que eu pediria ao gênio da lâmpada, em primeiro lugar, seria: ponha-me a tocar decentemente guitarra como um dos meus heróis guitarristas. E cozinha pelo menos todos os fins de semana, não? Sou melhor. Aí não era preciso o gênio da lâmpada. O gênio da lâmpada... Eu para cozinhar satisfaz-me isso. Aliás, tenho um filho que tem muito mais jeito que eu e vai por esse caminho Qualquer dia temos um cozinheiro. Sim, e portanto eu não preciso de cozinhar mais, mas aquilo que faço eu sei que faço muito bem. O que é o seu grande ex-libris? Aquilo que as pessoas mais se deleitam é uma coisa que é muito difícil e até para algumas pessoas até é repugnante, que é a lampreia. A lampreia é uma coisa que é muito difícil de ser boa. Toda a gente gosta, acha piada àquilo, mas a maior parte das vezes das lampreias que você faz muito bem. Eu acho que ainda não encontrei uma pessoa que me batesse realmente. Olha, qual é a sua grande convicção, para acabar? Aquilo em que você mais acredita ou que permanece a acreditar, a sua convicção que mais
tem permanecido? A fé em Deus, a fé cristã, a fé católica, A fé do bem. Isso é a noção do bem, a diferença entre bem e mal. Sobre essas coisas nunca tive nenhum baque, nem nenhuma hesitação, nem tive que me retirar. O que faço é pouco, não faço tão bem quanto quereria. Nunca se faz tão bem. Não sou tão espiritual como gostaria, não tenho sempre essa espiritualidade presente na minha vida como gostaria, mas não tenho nenhuma dúvida sobre aquilo. Isso é uma sobre aquilo com letra grande. Isso é uma convicção, claro. Isso é realmente. Sobre o resto não tenho certeza nenhuma. E daqui nenhuma. O Woody Allen dizia que o longo prazo maior que se podia conceber era 4 semanas. Eu serei um pouco mais ambiciosa. Daqui a 3, 4 anos eu vou conversar consigo onde? Ao seu escritório de advogados, a um estúdio de televisão ou a um local político? A televisão não será natural. No escritório de advogados temos ou não umas regras de desligamento progressivo e portanto será muito fácil será mais fácil encontrar-me e combinar uma conversa, muito mais do que é hoje. Mais do que é hoje, e na política não? Não nego isso, portas, mas, não nego isso. Gostaria imenso, gostaria muito. Por exemplo, gostava de ser candidato à presidência da República? Não, isso acho que fiquei vacinado com. O que acontece é que o padrão deste presidente colocou, é uma das coisas que escrevi há pouco, torna tão difícil o seguinte. A vida ao seguinte, que eu nunca tive essa ideia, acho que não é possível, não é possível. E portanto isso nunca tive essa ideia. Mas não é a primeira vez que lhe fazem esta pergunta. Não, Sr. Presidente da República nunca me passou pela cabeça, nem posso levar isso a sério, nem posso levar isso a sério, não tenho categoria para... Não, Maria João, não levo a sério. Noutras coisas da política, sim, mas há uma das coisas, posso lhe dizer que o que é que me afasta. Claro, vida confortável por um lado até aqui, mas imagino quando eu não tiver filhos dependentes e já não e tiver com uma vida tranquila, o que é que me afasta da política? A dificuldade em confiar em todas as pessoas com quem fazemos equipe. Eu olho, tive grandes amigos nos ministérios, António Pires Lima, por exemplo, Paulo Portas. Como é que eu acho que só é possível fazer aquilo tendo a mesma confiança que eu tenho, por exemplo, no meu escritório com as pessoas que trabalham comigo. Que eu sei que nunca, não me mentem, não me vão trair, não disfarçam, vão cumprir as minhas coisas. Ora, se eu estou num grupo e não tenho essa consciência, e a formação dos governos hoje não permite facilmente o estabelecimento dessas cumplicidades. É o que eu tenho visto nos últimos governos e é isso que mais me assusta Mas gosta muito do Conselho de Estado, agora é que temos que acabar mesmo. Gosto muitíssimo. Gosto muitíssimo. Gosta do convite do seu querido amigo Presidente da República, muita honra, das pessoas e interveio agora neste último. Nós normalmente, isto não é segredo, sim, normalmente as pessoas intervêm. O Conselho de Estado tem lá uma regra de segredo, mas não esta. As pessoas intervêm todas e são pessoas, algumas glórias da política portuguesa, outras pessoas muito inteligentes. O que é que reteve deste Conselho de Estado assim mais interessante? O negociador do Brexit, pelo lado da União Europeia, é um homem fabuloso. O Barnier? O Barnier é um homem inteligente, competente, fascinante. O Mário Draghi, que passou por lá, igualmente. Mas o Barnier disse-lhes, já sei que não é isso, pareceu-lhes uma pessoa que trazia, apesar de tudo, uma mensagem mais esperançosa, ou pelo menos que alguma coisa se encaminhava para uma saída menos prejudicante para a Europa e para a Grã-Bretanha, ou não? Vou-lhe dizer de uma maneira que no CDS dizem que é falar à Coimbra, que era onde eu nasci. Sim, onde estudou. Se a Maria João me pergunta se eu saí de lá entusiasmado e cheio de esperança, eu não lhe posso dizer que sim.
Portanto, o Bania não trouxe boas notícias. Muito obrigada, António Lobo Xavier, foi um prazer Obrigado, conversar consigo, João, como também, sempre. Também foi para mim.